Fórmula 1 e Copa do Mundo tem muito a ver, como a gente já mostrou em outros vídeos aqui no canal do Grande Prêmio. Mas você sabia que a maior competição esportiva do mundo já teve final disputada em dias de corrida? Pois é, e chegou a hora da gente relembrar tudo isso. Vamos juntos? Antes de tudo, eu já queria pedir para você deixar o seu like, seu comentário e, claro, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. O GP da França de 54 marcou a estreia da Mercedes na Fórmula 1 e, de cara, fez Juan Manuel Fangio vencedor. Enquanto isso, a 515 quilômetros dali, a Alemanha Ocidental conquistava a Copa do Mundo sobre a Hungria por 3-2 no estádio suíço Wankdorf, o que ficou para a história como o milagre de Berna. Fangio era mesmo o piloto a ser batido. Ele começou o ano com a Maserati e, a partir da quarta etapa, passou a competir pela Mercedes. Já na classificação em Hans, o piloto argentino colocou as flechas de prata na ponta, um segundo mais rápido que seu companheiro de equipe, Karl Klink, que ficou com a segunda posição. A grande expectativa nos alemães foi confirmada na corrida. Alberto Ascari largou da terceira posição, mas acabou não tendo um bom início e perdeu lugar para José Froilán González. Momentos depois, o então bicampeão abandonou após um estouro de seu motor. A mesma coisa, inclusive, aconteceu com González, que também viu seu motor Ferrari explodir. E você pensa que acabou? Nada disso! Hans também abandonou pouco depois, e acredite ou não, pelo mesmo motivo dos outros dois. Enquanto isso, Fangio e Kling iam se desvencilhando do caos no grid, e o argentino aproveitou para dar o golpe no último momento, recebendo a bandeirada na primeira posição. Fangio conquistou o segundo de seus 5 títulos naquela temporada. Depois de 5 anos de ausência, a Fórmula 1 foi ao circuito de Rouen, na França, no mesmo dia da decisão da Copa do Mundo de 62. Naquele 17 de junho, o Brasil superou a Tchecoslováquia por 3-1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá, e conquistou seu segundo título. A preparação para a corrida foi um tanto curiosa. A Ferrari não participou da etapa, já que a Itália passava por greves de fábricas e meios de transporte, e por isso a equipe sequer saiu de Maranello. Por outro lado, quem voltava à ação era a Porsche, após ter ficado fora da prova na Bélgica por greves em Stuttgart. Nos treinos, Jim Clark liderou e também conquistou a pole na classificação. Era um fim de semana com a sorte voltada para Lotus. Mas na largada, Graham Hill partiu melhor que Clark e tomou a ponta. John Surtees também superou e derrubou o escocês para o terceiro posto. Só que na volta 13, o britânico teve problemas com a injeção de gasolina e teve de voltar aos boxes para consertar. Assim, Clark retomou a segunda posição com Dan Gurney atrás. As coisas seguiam mornas até a 30ª volta. Foi quando Hill tocou em Jack Lewis e os dois escaparam da pista. Hill, mais tarde, decidiu deixar a prova. Clark então aproveitou para tomar a ponta, mas não durou muito tempo. O piloto teve de abandonar após problemas com a suspensão, dando a grande oportunidade para Gurney fazer história. Não deu outra. O americano deu à Porsche sua primeira e única vitória na Fórmula 1. Tony Maggs se tornou o primeiro sul-africano a chegar a um pódio, já que terminou na segunda posição. A Fórmula 1 partiu para o GP da Holanda cheia de novidades, estreias de Clay Regazzoni e morte recente de Bruce McLaren. Enquanto tudo isso acontecia, a seleção brasileira mais uma vez fazia história, e dessa vez no México. Com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e aquele de Carlos Alberto Torres, o Brasil venceu a Itália, que inclusive chegou a marcar com Roberto Boninsenha. A seleção conquistava ali seu terceiro título mundial, um 21 de junho que nunca será esquecido pelos torcedores brasileiros.
Em Zandorf, os treinos foram dominados pela Lotus de Jochen Rindt, que também conquistou a pole position. Mas na 23ª volta da corrida de domingo, um grave acidente aconteceu. Piers Courage, inglês de 32 anos, sofreu um furo de pneu e escapou da pista. O chassi acabou pegando fogo, com o piloto ainda dentro do carro, e não foi possível salvá-lo. A Fórmula 1 presenciava ali mais uma cena trágica e triste em sua história. Sem saber do acidente fatal, a prova continuou. Rindt seguiu à frente e deu a Lotus o segundo triunfo na temporada. Jack Stewart finalizou na segunda posição, enquanto Jack Ickx ficou com o terceiro posto. Mas nada de festa no pódio, já que o grid sentia a perda de Courage. O circuito de Dijon, na França, recebeu a vitória do sueco Ronnie Peterson no mesmo dia em que a Alemanha Ocidental bateu a favorita Holanda, de Johan Cruyff, por 2-1. Sim, de novo a Alemanha batendo uma adversária de geração histórica. Naquele dia, 7 de julho, a briga era ferrenha pelo título do Mundial de Pilotos. Emerson Fittipaldi liderava por um ponto de vantagem em relação a Niki Lauda, e o austríaco levou a melhor na véspera da corrida. Foi o pole, enquanto Fittipaldi só iria largar em quinto. Na corrida, Lauda e Peterson não tiveram problemas na largada. Por outro lado, Emerson não conseguiu fazer um bom início e caiu para oitavo, mas até conseguiu se recuperar. Só que o sonho de alcançar o terceiro colocado, Clay Regazzoni, foi pelos ares quando o carro do brasileiro sofreu um vazamento de óleo. Ele abandonou na 27ª de 80 voltas e deixou o caminho livre para Lauda assumir a liderança do campeonato. Nick, inclusive, já tinha perdido a primeira posição para Peterson e o sueco voador não deu mais chance de recuperação ao piloto da Ferrari. Venceu com implacáveis 20 segundos de diferença e escreveu seu nome na história da Fórmula 1 em dia de final de Copa do Mundo. Lauda sentiu o gosto amargo no campeonato também, já que no fim Emerson daria a volta por cima e conquistaria seu segundo título mundial no encerramento da temporada. O GP da França de 90 reservou apenas um dentre tantos capítulos da histórica rivalidade entre Prost e Senna, que conquistaria seu bicampeonato naquela temporada. Os dois pilotos batalhavam ponto a ponto pelo título, e a vitória do francês em casa aconteceu pouco antes de Lothar Matthäus erguer a taça da Copa do Mundo. Mas, de certa forma, o triunfo de Prost foi ofuscado por uma história completamente inusitada. A estratégia que quase rendeu a Leyton House sua primeira e única vitória na Fórmula 1. Numa época na qual 30 pilotos disputavam a classificação, mas apenas 26 alinhavam para a corrida, a Leyton House tinha sérias dificuldades de conseguir disputar as provas. No entanto, o asfalto liso de Paul Ricard casou com o carro e surpreendeu o paddock inteiro. O brasileiro Maurício Gugelmin alinhou em 10º, enquanto Ivan Capelli foi ainda melhor e garantiu a 7ª posição no grid. Na corrida, enquanto os outros competidores optaram por largar com pneus macios, os carros da Leyton House escolheram os duros e sofreram no começo. Ivan era o 10º e Maurício o 12º. No entanto, após a parada para as trocas, o plano da equipe ficou claro. Naquela época, os pitstops não eram obrigatórios, e por isso a Leyton House planejava segurar os outros carros numa corrida que se provava travada para levar os pneus duros até o fim. Com isso, Capelli assumiu a ponta após as trocas dos concorrentes, e Gugelmin passou a ser o segundo. A McLaren errou tanto na parada de Gerhard Berger quanto na de Senna, enquanto a Ferrari fez um excelente trabalho na troca de Prost. A partir daí, o professor partiu a caça e tentou ultrapassar Gugelmin de todas as formas, mas sem sucesso. No entanto, tudo começou a desmoronar pouco antes da volta 58. O motor de Maurício deixou o piloto na mão e o carro perdeu a bomba de óleo, resultando num abandono. Enquanto isso, Prost pisava fundo. O piloto da Ferrari perseguia Capelli. Só que o motor de Ivan também abriu o bico e sofreu com problemas na bomba de óleo. Prost, então, encostou e colocou por dentro para tomar a primeira colocação.
O italiano, por sua vez, conseguiu completar a disputa em segundo, depois de muito sufoco, levando a Leyton House à loucura num pódio fantástico. O dia 12 de julho de 98 foi histórico para o esporte. E não só pela surra levada pelo Brasil na final da Copa do Mundo contra a França. Na Fórmula 1, Michael Schumacher faria uso de uma tática nada convencional e muito polêmica para garantir a vitória sobre Mika Häkkinen. A chuva caiu com força em Silverstone antes da corrida, deixando a pista molhada em diversas áreas. Em condições perigosas, a corrida foi um festival de rodadas. Damon Hill, Johnny Herbert, David Coulthard, Jarno Trulli e Rubens Barrichello foram alguns dos nomes que perderam completamente o controle do carro. Lá na frente, Häkkinen novamente sobrava, mas com quase 50 segundos de distância em relação a Schumacher, o finlandês perdeu o controle do carro e rodou. Mika danificou a asa dianteira e perdeu 10 segundos na liderança, mas não era nada se comparado ao que viria a seguir. A direção de prova optou pelo safety car por causa dos muitos carros rodando e a vantagem na ponta foi cortada completamente. Na volta 43, um momento chave na corrida. Michael ultrapassou Alexander Ur sob regime de safety car e a direção de prova notou o incidente sem declarar qualquer tipo de punição. 2 voltas depois da relargada, Häkkinen cometeu mais um erro, desta vez fatal. Schumacher tomou a liderança e passou a abrir distância rapidamente, se aproveitando das dificuldades do rival com a asa danificada. A 2 voltas para o fim, no entanto, a direção de prova resolveu que o alemão seria punido por ultrapassar Urs. Detalhe, 30 minutos depois do ocorrido. A equipe italiana disse mais tarde que não entendeu a punição e, por isso, só chamou Schumacher para os boxes na última volta. Como resultado, o alemão cruzou a linha de chegada por dentro do pit lane e venceu uma das corridas mais controversas da história da Fórmula 1. No fim das contas, a manobra deu certo e o piloto ficou com a vitória depois da FIA rejeitar recurso da McLaren. Os comissários, no entanto, acabaram afastados da Fórmula 1, vale ressaltar. Um dos episódios mais emblemáticos da treta entre Sebastian Vettel e Mark Webber na Red Bull aconteceu no GP da Inglaterra de 2010. Foi pouco antes de Don Andrés Iniesta dar o primeiro título de Copa do Mundo à Espanha, após vitória de 1-0 contra a Holanda. A Red Bull havia desembarcado na Inglaterra com um novo pacote aerodinâmico, mas os planos começaram a mudar quando o Vettel perdeu sua asa dianteira no terceiro treino daquele fim de semana. A peça se soltou em alta velocidade, o que fez os taurinos quebrarem a cabeça para substituí-la. Por fim, decidiram usar a que estava no carro de Webber, o que obviamente não agradou o australiano. Além de todo o contexto da briga pelo Mundial de Pilotos, já que os dois estavam separados por apenas 12 pontos, a recente batida no GP da Turquia estava fresquinha na memória. Com as asas atualizadas pela Red Bull, Vettel garantiu a pole e deixou o companheiro de equipe para trás por apenas 1/10. A posição de honra, entretanto, de pouco valeu. O australiano largou melhor e tomou a ponta logo no início, enquanto o alemão acabou tocado por Hamilton e sofreu um furo de pneu. A partir daí, Webber e Hamilton começaram a abrir distância, enquanto Vettel tentava retornar à briga depois de sair dos boxes e ir lá para o último lugar. Um safety car na pista pelo acidente de Pedro de la Rosa até deu a impressão de que a corrida poderia ter um fim disputado, mas Webber manteve o primeiro lugar até a bandeirada e cruzou a linha de chegada à frente de Hamilton. Vettel foi só o 7º. Após a corrida, o quase sempre contido Webber deu até pulos no pódio, sem conseguir esconder a satisfação por bater o companheiro de equipe. Nada mal para um segundo piloto, disse o australiano. Vettel conquistaria seu primeiro título mundial no fim daquele ano, e a corrida de Silverstone seria apenas um dos vários episódios polêmicos entre o alemão e o australiano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui.
Mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, seu comentário, também se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio e, claro, ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. Espero que você tenha gostado e até a próxima!